Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Ânima Podcast Saúde. Eu sou Vanessa Vinck, médica graduada há 18 anos, anestesiologista há 10 anos e que nos últimos anos eu voltei a minha prática clínica para o meu consultório, aqui na Barra da Tijuca, onde eu atendo mulheres em todas as idades, da idade fértil à menopausa, buscando saúde e prevenção de doenças através da medicina funcional. E hoje eu tive o honroso convite de vir aqui apresentar esse episódio para vocês. Todos sabem da calamidade que estamos passando no momento, no Rio Grande do Sul, e o Dr. Tiago teve que ficar para ajudar a população nesse momento. Então, portanto, hoje eu estou aqui, sou eu que vou apresentar esse episódio, ao lado do meu digníssimo esposo e também médico, Dr. Diogo Vinck. Olá, pessoal, tudo bem? Uma honra fazer parte desse podcast. Pedindo licença aqui ao Dr. Tiago, com uma causa nobre, a gente veio aqui fazer esse podcast. Sou o Dr. Diogo Vinck, médico urologista, especialista em saúde masculina, com foco em sexualidade e infertilidade masculina. E hoje a gente tem um prazer de receber um grande osteopata de São Paulo, veio diretamente para cá, para o nosso podcast. Bom, vamos lá, olha o currículo do homem, hein? O homem é graduado pelo Instituto DOCUSE e pelo Instituto de Osteopatia Avançada na Espanha, professor de pós-graduação e osteopata do Palmeiras, especialista em osteopatia pediátrica. Com vocês, Dr. José Eduardo. É uma honra. A hora que o Tiago me chamou, eu adoro o Tiago, ele faz um trabalho assim que não dá para negar um pedido dele, né? E aceitei na hora. E quando eu soube que era vocês que iam me entrevistar, eu firmei mesmo, eu quero participar. E quem sabe ajudar as mamães que estão assistindo esse podcast. Com certeza, seja muito bem-vindo, viu? E eu vou começar aqui com uma pergunta que eu acho que é uma dúvida da grande maioria, né? Seja ela profissionais de saúde. O que é a osteopatia? E o que o osteopata faz? A osteopatia ela é uma especialidade no Brasil. Ela é uma profissão em muitos países da Europa e nos Estados Unidos ela faz parte da medicina. Ela é uma especialização da medicina. E a osteopatia ela é uma filosofia, uma ciência, uma maneira única de ver a saúde e a doença. E ela utiliza as mãos e o raciocínio clínico, né, para dar diagnóstico e tratamento. A gente só utiliza as mãos. Então, são 6 anos depois da faculdade, tocando todos os dias os pacientes para adquirir uma manualidade, para conseguir entender, né, sentir. Aqui é um tecido que está rígido, aqui tem pouca mobilidade. Então, todos os tecidos e sistemas do corpo, um osteopata é capaz de tratar e de corrigir algumas disfunções que comumente acaba sendo obstáculo para o corpo se autorregular e se autocurar. A gente tem que olhar para a parte física também dessa maneira. A osteopatia ela é uma especialidade que usa as mãos para avaliar e tratar os pacientes de uma maneira holística, né, como um todo. Tem que entender muito de fisiologia, né, anatomia e muita biomecânica, muito. Né? Essa é a base. É a base total da osteopatia, né? E algo que é muito legal porque é uma visão muito do bebezinho, né? No caso, o teu é mais pediátrico, né? Como um todo, né? Que a gente não é né? Por compartimentos. Sim. Corpo, mente, alma, e você consegue olhar aquele bebezinho como um todo ali, né? Que é algo que eu acredito muito até dentro da medicina e que a gente usa muito também no nosso consultório. E eu queria entender por que você escolheu essa parte pediátrica, né? E não uma parte adulta. Teve alguma história na tua família, por exemplo, né? Com a tua esposa, com um bebê pequeno ou familiares? Como é que foi essa tua escolha para a osteopatia pediátrica? Sim, na verdade, assim, eu sou o neto mais velho e eu sempre ajudei a cuidar dos bebezinhos, assim, da minha família, dos primos, sabe? Sempre tive facilidade de segurar o bebê no colo, de ajudar. Eu gostava de contar histórias para os meus primos mais novos. Era uma coisa que me seduzia muito lá, pensando lá atrás, né? Aí eu me formei em osteopatia, fui para Presidente Prudente, que é a cidade que eu moro, e eu atendia só adultos. E o osteopata ele tem
uma faísquinha, assim, uma chama que ele fica sempre perguntando por que das coisas, sabe? E você vai entender meu raciocínio, onde eu cheguei na pediatria. E eu vou tentar explicar de um jeito que os telespectadores aí consigam entender também. Eu atendia pacientes, a maioria deles tinha dor lombar, né, era a queixa principal do meu consultório. E eu sempre perguntava assim, por que dessa dor lombar? Né? E na osteopatia a gente usa muito um conceito de hipo e hipermobilidade. Então, por exemplo, é bem comum um paciente ter dor lombar porque o quadril dele não funciona bem. Os músculos rotadores do quadril que participam do andar, do sentar e levantar, eles vão ficando tensos ao ponto de interferir na biomecânica. Então, imagine uma pessoa que tem que o quadril funcionar para fazer tudo isso, agora o quadril começa a ter um bloqueio, uma hipofunção. Uhum. Se eu tenho uma hipofunção e eu continuo tendo um meio ambiente que utiliza de sentar, levantar, ficar muito tempo em pé e movimentar, eu posso ter uma região hipermóvel. Porque eu tenho que, de certa forma, compensar essa hipomobilidade. E a região hipermóvel, na maioria das vezes, é a região que se manifesta clinicamente. Então, é muito comum eu ter uma dor lombar por um bloqueio de quadril. Aí eu pensava assim, tá, eu vivo meu consultório desbloqueando esses quadris aí, o músculo, a articulação, os nervos, tudo que compõe o quadril. O paciente melhora e às vezes ele voltava depois de alguns dias com dor. Mas por que esse quadril se bloqueou? Era a segunda pergunta. E era comum também a gente ter uma análise da marcha, da pisada, porque isso pode interferir no posicionamento da coxa femoral e gerar tensão no músculo do jeito que eu piso no chão. E eu tenho também a formação, faz parte da osteopatia, da gente estudar a posturologia, que o pé é um captor importante para a postura. Então a gente tinha a possibilidade de tratar esse pé, corrigir com palmilha e esse paciente melhorava. Aí eu falei, a causa do bloqueio do quadril pode ser da pisada, mas por que eu piso assim? Aí eu entrei na pediatria para você ver lá desde o iniciozinho. Exatamente, como tudo das começou, fases. Né? Fez muito sentido quando essa dúvida eu fui buscar, assim, olha, o bebê precisa ficar de barriga para baixo, ele precisa rastejar, ele tem que engatinhar, ele tem que fazer as transferências, que tudo isso tem um porquê. Isso é super importante, todas as fases do desenvolvimento, né? Não pular, de fato. Isso, né? E a gente vê hoje, é uma realidade da maioria das mães, elas vangloriar um bebê que andou muito cedo, né? E isso vai trazer consequências mecânicas no futuro. É bem provável que isso aconteça. E eu comecei a ver que isso tinha relação, porque eu perguntava ao meu paciente adulto, eu falava assim, você sabe com quanto tempo você andou? Aí, os pacientes que têm a mãe presente, eu falei, no seu aniversário de 1 ano, você estava andando ou não? E começou a fazer sentido. Aí eu fui buscar para tratar os meus pacientes adultos. Caramba, que interessante. Isso é muito interessante, que a gente consegue olhar hoje na medicina. Uhum. A gente tem que ir sempre em busca da origem do problema. Então, assim, o que você traz aqui já é uma preparação para esse adulto e esse idoso. Exatamente. A importância do momento que ele vai andar, da postura, porque tá tudo ali, a base do equilíbrio. Uhum. Então, assim, sensacional esse seu trabalho, que a gente já pensa nesse adulto, nesse idoso. Exatamente. Que qualquer postura pode atrapalhar qualquer fase da vida. E você tem uma frase que você fala, né, que a gente não aprende a sentar sentando. Exatamente. Né? Você pode explicar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Existe muita dúvida. A mãe eu acredito muito nisso, que a mãe ela sai um pouco despreparada sobre desenvolvimento neuromotor, das fases. E uma coisa que acontece muito, e isso tem muito a ver com a parte americana e canadense de pediatria, porque eles meio que geraram um conceito de que os bebês não podem ficar de barriga para baixo. Né? Pelo menos até tem aquele tempinho, né? Até 6 meses, né? A gente escuta isso muito. Só que o bebê não pode dormir de barriga para baixo sem estar sendo assistido por um adulto. Mas estimular o bebê, que a gente chama de thumb time, de colocar o bebê de barriga para baixo acordado, isso vai trazer inúmeros benefícios. E as mães saem da maternidade sem saber o quanto isso é importante. O quanto esse estímulo precocemente, né, se fazer ele
Logo depois que o umbigo cicatrizar, você pode colocar o seu bebê de bruços com tranquilidade. O tanto que isso faz diferença. E o tummy time, colocar o bebê, deixar o bebê livre no chão, se arrastando, se movimentando, levantando um braço para pegar algo, isso vai preparar o bebê para ele ficar sentado, porque ele vai precisar de manter a coluna assim, né, em extensão. E ele vai fazer isso no tummy time. Sim. Quando você senta um bebê que ele não está preparado, o que acontece? Ele dobra a coluna e vai para frente, né? Então, quanto mais você deixar o seu bebê livre de barriga para baixo, melhor vai ser para o desenvolvimento motor dele. Eu costumo falar que o tummy time, ele dá... Imagina que você pode dar poder para várias habilidades do bebê no futuro, né? Tipo, a habilidade manual, despertar das mãos, o olho, olhar de longe, de perto, a oclusão dos dentes, as curvas da coluna. É como o tummy time coloca um pouquinho em cada um. Então, toda vez que você colocar o seu bebê de tummy time, você tem que pensar assim, eu estou contribuindo muito para o desenvolvimento dele, para a coluna dele, para a postura dele, para certas habilidades, isso faz muita diferença. O que parece que nós, pais, né, a gente tem aquela coisa, olha, com 1 ano tem que andar, tem que falar. Então a gente começa a marcar alguns times ali e não sabe que às vezes a gente está atrapalhando, ultrapassando esse movimento, né, do bebê. Sim. Como é importante isso. Isso é muito importante. O que é importante que a gente tem que falar é não pular as etapas, né? Igual você falou. Porque o bebê, ele começa, você já quer logo que ele sente, que ele logo que engatinhe, que logo que ande. E às vezes é muito legal você tocar nisso, porque quantas mães não falam assim, nossa, meu bebê, ele nem engatinhou, ele já começou a andar, né? E isso não é legal. Não. Isso não é legal, porque ele pulou uma fase de desenvolvimento que pode... tem um porquê. Que tem um porquê, ele não tá ali à toa, e que pode trazer problemas lá na frente, quando na idade adulta, por exemplo, Sim. né? Isso tem muita relação. A gente tem que entender que um dia nós, adultos, fomos crianças e essas etapas contribuem com certas habilidades, comportamentos, com um monte de coisa a gente consegue associar lá com esses 2 primeiros anos. É muito importante. E a perninha torta do bebê também, quando nasce? Também isso traz problemas futuros lá na frente, né? Da parte para osteopatia, de fato, Sim. né? Não só da parte biomecânica mesmo, desse adulto e também desse idoso lá na frente, né? E você também puxa para esse lado, assim, esse tratamento no seu consultório. Sim, a gente avalia bastante. Tem muita dúvida em relação à perninha torta do bebê, porque é comum a perninha ser um pouquinho mais torta. Ligeiramente mais tortinha, assim. Mais curvadinha, assim, né? E isso vai até os 2, 3 anos, você vai ver uma perna um pouquinho mais vara, mais em formato de alicate, assim. E depois ela se inverte, fica um pouquinho valga, né? Que é para dentro a perna. Depois, com 6, 7 anos, você vai ver um posicionamento mais... que vai vai seguir para a vida adulta. Toda vez que essa curva passa do normal, esse é um diagnóstico que deve ser feito pelo pediatra na hora do parto, né? Logo depois do parto. E se ele identificou uma curva excessiva, passar para um ortopedista pediátrico. É importante também. Você explicou aqui pra gente, assim, o seu olhar voltado para pediatria por causa da história, né? Que você queria tratar o adulto de uma forma muito correta e você teve que ir lá na base, lá no bebezinho, para você entender o porquê que aquele adulto chegava a ter aquela dor no quadril. Portanto, hoje em dia, por que você também optou tratar agora... você entendeu a causa e você ficou na pediatria, né? Então, o que fez os teus olhos brilharem para você começar a trabalhar só com bebê, né? Voltado para ser um auxílio muito importante para as mães, porque o seu trabalho de ensinar as mães a lidar com gases, com a própria disquesia, né? As dores, as cólicas do bebezinho quando pequenininho é algo que incomoda muito, porque a dor, de fato, já é algo que incomoda qualquer ser humano, principalmente, imagina, um bebezinho. Então, o que te fez largar, né, o adulto e voltar a ter o foco só mesmo nessa parte pediátrica, nesse bebezinho, de fato? O meu primeiro paciente bebê foi uma confiança de um paciente adulto, de uma paciente adulta que tinha cervicobraquialgia, dor no pescoço, irradiada para o braço. Ela já era minha paciente, eu já estava sem dor. Sempre que ela sentia alguma coisa, ela procurava meu consultório. E ela engravidou, teve um bebê e o bebê tinha refluxo. E aí ela falou assim, Zé, eu confio muito em você, você não quer dar uma olhada? Às vezes, será que não é uma tensão? Será que não está acontecendo alguma coisa? Eu não tinha essa experiência, né? E eu falei, olha, eu posso
tentar, mas eu não vou cobrar. Eu quero que você saiba que eu não estou preparado para isso. Não, mas eu confio em você, porque todo lugar que eu vou, isso é normal, é assim mesmo, maternidade é assim. Aí eu Analisam desde pequenininho, né? O que é normal e o que é comum, né? Pode ser comum, mas não é normal. Exatamente, eu uso muito essa frase. Aí eu falei para ela e falei assim, olha, eu vou tentar. E para minha surpresa deu certo. E para falar a verdade para você, o que assim brilhou meus olhos assim, e continua brilhando, né? Porque é muito doloroso você olhar para a mãe não consegue entender aquela dor, a capacidade dela a sensação dela de impotência é muito grande por não conseguir ajudar o bebê, né? E escutar que isso é normal, é assim mesmo, maternidade é assim, você não vai conseguir. E ela escuta muito esse tipo de palpite. E quando eu consigo ajudar um bebê e a mãe retorna no meu consultório, aquele brilho no olho, aquela forma de agradecer assim, não tem como explicar. Se você ajudar uma mãe, um bebê, é difícil de explicar o que eu sinto, assim, sabe? E foi daí pra frente que se tornou uma paixão grande, assim. Eu faço isso todos os dias, eu estudo. Virou o xodó de todas as mamães desse Brasil, né? E na verdade, você, óbvio, ajuda o bebê, mas você ajuda uma família. Exatamente. Então imagina aquela mãe que acabou de ter um filho, cansada, não dorme. morta, não dorme. E aí, assim, caramba, que ele acaba sendo algo muito difícil. E ela já entra naquele sentimento, caramba, pô, tô reclamando do meu filho. E aí o marido já também não consegue acompanhar. Ou seja, ali você cura a criança, a esposa, o marido e um casamento. Isso é importante. É importante. Olhar para a família. Para a família. Né? Isso é muito importante. Ter um olhar como todo. E você tem um programa, né? Eu queria que você falasse desse programa, Mães que Curam. Sensacional. Que não é. Eu acho que sim. É o homem que cuida da família. Então... Como que surgiu esse programa? Eu vou explicar, é muito legal. Eu atendi uma paciente... Como eu dava aula na pós, eu viajava o país todo, sabe? E cada hora eu estava numa capital e eu tinha muitos alunos. E esses alunos sabiam que eu atendia bebê. E eu era até hoje... Agora está bem difundido, mas eu era um dos primeiros osteopatas a atender pediatria e colocar a cara, se expor, né? E... Esses alunos falavam para os pacientes, tem um professor meu, tudo. Prudente não é uma cidade tão grande assim. Só que eu comecei a receber pacientes que ia de avião, que tinha condições, e eu recebi uma paciente de Rondonópolis. Esse bebê tinha um torcicolo congênito e refluxo. A mãe viajou de ônibus. Caramba. E chegou lá para a consulta. E foi indicação de uma aluna de Cuiabá. E eu sabia que essa mãe não ia ter condições de voltar para a segunda consulta. Aí eu lembro que eu atrasei todos os outros pacientes, porque além de eu tratar, eu falei, pega seu celular, filma, eu vou te ensinar certinho, coloca a mão aqui. Fui explicando tudo para ela, e na época, eu nem lembro se tinha Instagram, a gente conversava por inbox no Facebook, e ela começou a mostrar, eu falei, agora filma o seu bebê virando a cabeça para os lados, porque ela não tinha condições, ela não tinha um especialista para tratar disso. Aí eu falei, olha, eu acho que se eu começar a colocar na minha consulta algumas coisas que a mãe e o pai consigam fazer em casa, eu vou conseguir potencializar a minha consulta, né? E aí eu comecei a fazer isso. Alguns livros de osteopatia mostravam algumas massagens, aí eu comecei a falar assim, olha, a mãe precisa, porque a cabeça dela está tão cheia de afazeres, ela precisa de número, hora, quantas sequências de massagem você vai fazer, quantas técnicas, por quanto tempo. Então eu falo assim, você vai fazer 4 massagens, primeiro é essa, depois essa, todas vão durar 45 segundos. Você vai fazer isso no melhor momento do seu bebê sem ele estar na crise. Faz isso de manhã e faz isso à tarde. E o feedback foi incrível, sabe? Primeiro eu testei, tinha técnicas que eram mais difíceis. E eu via que a mãe não conseguia. Essa eu não consegui, eu fui tirando, colocando outras, e aí eu falei assim, na pandemia, né? Eu falei, eu preciso filmar isso, explicar certinho. Olha, primeiro eu vou te ensinar o que é cólica, o que é disquesia, que é a dificuldade do bebê evacuar, o que é um bebê com gases, o que é um refluxo, e como depois que você aprender a diferenciar, agora você vai ter uma sequência para isso,
uma para isso. Acho até que você poderia falar um pouquinho, porque a gente também tem um público bem leigo. Então, acho que você podia falar sobre o que é disquesia de fato, a cólica, o refluxo. Como descobrir, né? A princípio, assim, dá uma leve explicação, porque disquesia, por exemplo, né? As pessoas não têm o entendimento que é aquela dificuldade que às vezes o bebezinho ele tem ali de evacuar, ele não consegue. E muitas mães confundem disquesia com cólica. Com cólica, exatamente. Na verdade, a disquesia é uma das principais vilãs do sono da família, né? Porque o bebê, ele costuma acordar na madrugada, principalmente entre as 3 e 5 da manhã, se contorcendo, tentando fazer cocô e não consegue. A característica principal da disquesia é a consistência do cocô. Que é mais mole, né? Que difere ali da constipação, Exatamente. Então, o bebê que tem disquesia, ele tem dificuldade de evacuar, ele faz força. Isso pode acontecer durante o dia também, ele faz força, desiste. Daqui a pouco, ele fica irritado, tenta fazer força de novo, vem à vontade, não consegue. Tenta de novo, não consegue. Quando ele consegue, você vai trocar o bebê, trocar a fralda, você vê que é um cocôzinho aquoso, pastoso. Ou seja, não era a consistência do cocô o obstáculo para ele não conseguir, e sim a incoordenação do movimento. O bebê acaba fazendo força. É uma imaturidade do aparelho digestivo dele, né? Do intestino, de fato. É por isso que também tantas mãos ali da massagem, de fato, podem ajudar muito mais esse bebezinho também, né? É isso. E da parte biomecânica, né? Da parte mecânica. A gente consegue fazer essa sequência, primeiro pensando, deixa eu tirar a atenção do que geralmente incomoda o bebê, que é a barriguinha estufada. Sim. Então existe um tecido por trás da pele que guarda todos os órgãos, que quando isso estufa, quando isso fica com uma tensão mais do que o normal, esse bebê se incomoda. E usando o Hipócrates, né, que é o pai da medicina, ele fala assim, que tem essa lei do contrário, que aonde tá quente, eu vou levar gelado, frio. Sim. Aonde está mole, eu vou endurecer. Aonde está duro, eu vou amolecer. Então, a osteopatia, ela usou muito desses conceitos lá no início, há mais de 140 anos atrás. E para o bebê, a gente pensa muito assim. Então, o bebê que tem gases, que tem disquesia, que tem cólica, você vai encontrar uma barriga distendida, estufadinha. Né? E isso incomoda o bebê. E o que esse bebê vai fazer para tentar se aliviar? Ele vai chorar primeiro e depois ele vai fazer movimentos para se defender daquilo. Então, se eu tenho uma barriga esticada, pode pegar a boneca? Vamos claro. Aqui é a nossa boneca aqui. Exatamente. Se eu tenho... Vamos técnicas ao vivo, vamos lá. Se eu tenho uma barriga esticada, você concorda comigo que se eu dobrar meu corpo, se eu dobrar minhas perninhas, se eu torcer aqui, eu vou afrouxar isso? Sim. Então, se eu aproximar isso, ó, você vê no tecido, ó. Então, o bebê, ele te dá caminhos do que ele precisa fazer para se aliviar. Na hora da crise, se você colocar um olhar atento para o que seu bebê faz, você vai conseguir ver o que ele está buscando com aquilo. Porque ele vai lutar para se auto-aliviar, para se auto-curar. E ele vai fazer movimentos característicos do lugar que ele quer eliminar uma tensão, por exemplo. Então, o se espremer, o se contorcer, não é um vilão. Tá ajudando, né? Ele tá tentando ele mesmo auxiliar. Ele tá tentando a parte motora dele. Ele tá tentando tirar aquela tensão, afrouxar aquele tecido que esticado demais causa desconforto. E aí, pensando nisso, a sequência de massagem vai seguir esse querer do bebê. Sim. Só que o importante é você saber que fazer as massagens, elas têm um horário certo. Tem um horário certo para fazer. Porque quando você executa uma técnica manual num bebê em crise, você não vai conseguir liberar um tecido, ajudar uma articulação, porque ele está muito duro, rígido, ele está fazendo muita força, e então você não vai ter a mesma efetividade. O segredo é você fazer nos momentos que seu bebê está bem. Então, se o bebê mamou, você pôs para rotar, ele está bem, coloque ele num lugar ou na sua cama ou no trocador e executa a sequência nesse momento. Porque eu falo no Mães que Cura assim, você tem que saber a hora certa de plantar para você colher depois. Sim. Então, se você planta de dia, você vai ter uma noite melhor, porque
eu acredito que mais de 80% dos bebês que acordam na madrugada é devido a problemas gastrointestinais. Não, sim, com Ou certeza. cólica, gases, refluxo. É sempre olhar para esse lado aí. E a cólica é multifatorial, né? Ela é multifatorial. E é um tema bem Amplo, polêmico, né? e amplo, né? Pois é, e é muito legal, né, esse teu programa, porque acaba que você chega a muita gente. E muitas pessoas que às vezes podem não conseguir, né, ser atendido especificamente, Olha, né, por você. Isso que você está falando é recente. Eu vou abrir um pouquinho para Pode vocês. falar. A exposição, né, entrar nas redes sociais e ter um número de seguidores consideráveis, assim, Expressivo, né? ela traz também algumas coisas que não são tão boas, né? Sim. E recentemente um amigo meu que participa de um grupo, que eu não participo de grupo de osteopatia pediátrica, essas coisas eu não participo. As pessoas começaram a falar de mim, ele é meu amigo, né? Aí ele printou e me mandou. E coisas que na hora, assim, pra minha esposa não ficar triste, sabe? Eu falei, nem liga pra isso, mas eu fui dormir triste. Pelo jeito que as pessoas falaram, sabe? Porque muita gente não entende o propósito, o que tá por trás disso, né? As pessoas só falam assim, ele tá ensinando osteopatia pras mães. E eu não tô ensinando osteopatia, eu tô ensinando massagens. E eu sempre expliquei isso e deixei isso claro. E tem muitas pessoas que usufruem da minha exposição para conseguir pacientes. E tá tudo bem, é o que eu queria mesmo. Se na sua cidade tem um osteopata pediátrico, vá até ele. Procure esse profissional, que nada vai se comparar a um toque especializado, sabe? Para encontrar outras coisas. E aí eu fui duramente criticado nesse grupo. Fui dormir triste. Na minha oração antes de dormir, pedi muito para Deus, assim, me dar tranquilidade para eu continuar tudo, né? E ao acordar, inclusive esse post vai ao ar essa semana. Ao acordar, eu recebi uma mensagem assim, um direct. Eu acordei, fiz minha oração e recebi um direct assim. Eu sou do interior do Pernambuco. Aqui a gente não tem hospitais, aqui a gente é bem precário as nossas condições. E o seu curso salvou minha maternidade. Você é um abençoado por Deus. Compensa qualquer coisa. Cara, naquela hora assim eu respirei. Eu falei, olha como Deus fala com a gente, né? Deus responde rápido, Responde, né? ó, tô arrepiado. Responde rápido, né? Aí eu perguntei pra ela, eu posso colocar isso? Porque hoje pra mim isso foi uma resposta muito Com grande. certeza absoluta. Ela falou, pode? Aí eu repostei. Não deu 2 minutos. Uma mãe falou assim, eu sou do sertão de Alagoas. Mandou foto da casa dela. Ela falou assim, o seu curso salvou minha maternidade, eu não consigo ter acesso aos especialistas, tudo. Eu falei, é isso. Não tenha dúvida que você tem milhões, você tem 1.700.000 seguidores. São muitas mães que você nem faz ideia quanto você ajuda. Não tem jeito, o sucesso incomoda, mas assim, isso que é legal, assim, acabou que você tem um movimento muito forte, você tem um nome muito forte, mas veio de um propósito. Veio de um Exatamente. propósito. Essa é a origem, e essa é a origem do Anima Cash aqui, saúde, é isso. Se a gente trabalha sem propósito, as coisas se perdem. E a gente vê o lado da saúde hoje um pouco perdido em relação a isso. Na medicina, como em qualquer área, é isso. As pessoas não têm propósito. E do seu propósito, e a internet ajuda isso. Você chega ao Brasil inteiro, interior, que as pessoas não fazem ideia. Imagina no interior ter um osteopata pediátrico. Sensacional, assim. É difícil, porque a osteopatia ela é uma especialidade nova. Sim. E já rara, assim, não é algo que, né? A gente precisa de muitos ainda, Sim, né? Ela é nova, a osteopatia pediátrica, então, muito mais. E vamos ter um olhar atento muito além, né? Você ajuda muitas mães, né? Porque, imagina, a dor de uma mãe é ver o filho pequenininho, porque quando a gente até fala, por exemplo, em disquesia, né? Tem uma certa idadezinha, né? Geralmente são aqueles primeiros 3 meses ali. Imagina, às vezes, muitas mães, primeiro filho, ou até que seja o 10º, 8º, sempre é um incômodo muito grande você vir a dor do teu filho que tá chorando, que tá sofrendo, e sem você conseguir resolver. Então, não necessariamente você conseguiria dar conta de tantos pacientes, e muitos, às vezes, também não têm condições, seja por parte financeira, seja por morar longe, seja por não conseguir ter o acesso direto a você. E esse curso aqui, assim, além do nome que me tocou profundamente, porque eu achei que foi de uma profundidade, assim, incrível, que né, as mães que curam os filhos, e que de fato é isso, porque a gente tem que entender
que a medicina, a área da saúde, ela tem que ir muito além, né? A gente não é uma doença, a gente não é algo mecânico, é uma alma, né? Sim. É uma vida, é um corpo, é uma mente. E aquilo ali a gente tem que olhar dessa forma. E hoje em dia tá tudo muito mecânico, né? Sim. Você tem uma doença aqui, você trata assim, né? Você tem uma cólica, toma um monte de remedinho para criança. E às vezes só a mão da própria mãe vai ajudar aquele bebezinho a melhorar. E daí foi como vocês falaram, a gente vai melhorar toda a família, a gente vai melhorar o sono daquela mãe, né, que vai acordar cansada, que já tá no puerpério, ou seja, você alcança de fato seu trabalho, eu achei assim, incrível, brilhante, alcança muita gente. Muito. E com certeza você tira a dor de muita mãe, sabe? Porque você tem um bebezinho ali sofrendo. Eu escuto isso, sabia que você tá falando? Isso aí não tem preço que pague isso. Eu escuto isso, eu escuto muito assim, a mãe fala assim, no consultório, doutor, se eu pudesse pegar essa dor do meu filho assim... E colocar em mim, né? Eu passava na hora, Totalmente. porque eu acho que a dor que a mãe sente em ver o filho chorar e não conseguir ajudar é muito maior do que a dor que o bebê tá sentindo. Totalmente. Que é um sensação de impotência, né? De você ter um bebezinho, uma pessoa que você ama ali, que tá na sua mão e que você não consegue fazer nada por ele ali, E eu acho que... Eu tava pensando nisso hoje, né? Que a virada de chave nas redes sociais minhas foi de olhar para um déficit da medicina para essas mães, porque o que elas mais escutam, acreditem nisso. É que é normal. Pelos próprios médicos, assim, pelos próprios essa é a grande pediatras, realidade que a né? gente vive hoje, exatamente. Não tem o que fazer. Sim. Aí eu falei assim, eu vou ensinar o que essas mães têm para fazer em casa. Porque qualquer ação em se tratando do bebê, ela vai ser, na maioria das vezes, executada pela mãe. Eu não sou contra remédios, não sou contra, mas inclusive os remédios, quem vai dar o remédio na hora certa é a mãe. Sim. É uma ação da mãe, né? Na verdade, tudo vai ser... Agora, o meu filho tá ali, eu tô dando remédio, não melhora, ou só melhora com remédio. Daqui a pouco o instinto de mãe vai falar assim, nossa, mas não tem nada para eu fazer para ajudar meu bebê, eu vou ficar dando remédio para esse bebezinho desse tamanhozinho. Será que não tem aquele instinto, aquela voz de mãe que é potencializada, né? Muito, tem poder. Essa voz, ela começa a incomodar essa mãe, aí ela vai buscar outras formas de ver o que o bebê dela está sentindo. Será que isso não pode ter relação com a minha alimentação? Será que isso não pode ter relação com a fórmula? Será que isso não pode ter relação com a minha alimentação quando eu estava na gestação? Na gestação, será que com certeza? Então a gente começa a olhar as coisas com um olhar muito mais afastado para ver o todo, né? E essa mãe, uma coisa eu percebo muito também, toda vez que a mãe fala assim, doutor, eu estou fazendo a sequência, eu não estou conseguindo ter resultado, porque geralmente o resultado é rápido. Eu falo assim, olha, assiste a aula, o que você deve fazer antes de iniciar a massagem. Porque tem uma aula que demora 5, 7 minutos, porque você tem que mudar a tua energia. Você está cansada, você está desgastada, mas naquele momento você vai tocar o seu bebê com uma intenção de cura, você tem que respirar, se conectar com ele e falar. A mãe vai agora ajudar você, eu vou tocar aqui na sua barriga para fazer isso. Olha no olho, conta, se conecte assim. Como se fosse uma estação de rádio. Vibre na mesma vibração do seu filho, para que você consiga ajudar ele. Senão você acaba sendo muito mecanicista. Não. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não. Ele precisa da sua energia, da sua vibração. Parou, respirou, agora faz. E começa a fazer isso todas as vezes que você parar para ajudar seu bebê, você tem que pensar assim. Isso não tem jeito, é a vocação da mãe. Tem coisas que não tem como, é a mãe tem que estar lá. E é muito importante isso, que aumenta cada vez mais a relação entre a mãe e o filho. Muito. Nossa, você vê as mensagens que eu recebo é de... Nossa, tem hora que eu tenho que me segurar, porque são coisas que emocionam mesmo, que dá sentido. E muitas pessoas não sabem o que eu não consigo colocar tudo que eu recebo, sabe? Imagina. Mas isso traz propósito, traz significado para continuar, para não se importar tanto com as pessoas que te criticam, né? Que
que isso existe, não tem Não, jeito. Mas, calma aí, o certeza. pai. Eu quero saber do pai. O pai também ajuda? Como é que é o movimento do pai? Na verdade, Acalma a mãe. Não, eu posso falar. Né? Quando a Luísa nasceu a primeira, eu botava no peito ali, ajudava a Vanessa, só não dava verdade. mamar. Me ajudava Não sei se muito. eu- Na eu não- amamentação, inicialmente, o Diogo me ajudava absurdamente, né? Eu não tinha o doutor José pra me ajudar lá, pois mas eu a fazia gente se não estava conhecia o certo ou senhor não. ainda. mas a participação do pai é algo importante, Fundamental. crucial, fundamental, assim. Quando a Gabi estava grávida, eu gostava, estudava desenvolvimento, mas eu não me aprofundei. Eu fui me aprofundar quando a Gabi engravidou do Davi. Eu já estava com 7 meses, assim. Eu fui estudar mesmo com uma das maiores referências do mundo sobre desenvolvimento neuromotor. Falei, o que eu posso fazer? Essa é uma dúvida que, se você não tem, uma hora você vai ter. Tipo assim, o que eu posso fazer para preparar meu filho para o futuro, né? Que nesses 2 primeiros anos, a participação do pai para o futuro, ela é muito importante. E na maioria das vezes você vê a realidade de famílias que o pai começa até a trabalhar mais, né? E se ausentar mais da casa por causa do bebê, né? Eu preciso dar o que comer para essa família, mas a diferença que a presença do pai faz nos 2 primeiros anos é coisa incrível, assim, sabe? E eu comecei a pensar assim, quais são os estímulos que eu posso dar para ajudar meu filho a se desenvolver melhor? Porque isso acontece muito na pediatria. Não se fala dos marcos, não se fala da importância de você colocar o seu bebê de barriga para baixo, a importância do engatinhar, não se fala muito, olha, faz isso, ofereça brinquedo nessa posição, nesse tempo, coloque seu bebê sentado no colo virado para frente, que isso vai ajudar o desenvolvimento visual Sim. dele. Então tem muitas coisas que vai Os bebês tirar o hoje em dia seu ficam filho muito no da carrinho média, também, né? entendeu? A média, seu bebê tá saudável, ele tá comendo, tá dormindo, você tá na média, mas não tem nada que eu possa fazer para ele ficar acima da média. Sim. Porque daqui a pouco você vai perceber que seu filho vai entrar na escola, que ele vai fazer a pinça para pintar uma atividade, ele vai se movimentar para brincar. Então você vê muito hoje, está muito mais frequente do que na nossa época. Você vê muito hoje crianças descoordenadas, Totalmente. com motricidade fina deficitária, sabe? E crianças que nasceram neurologicamente sem nenhum problema. Foi falta de estímulo, falta de conhecimento, falta de alguns conceitos básicos que você poderia fazer para ajudar o seu bebê lá na frente. A capacidade de aprender está intimamente ligada a esses primeiros anos. E eu vou um pouquinho além em relação a isso, que inclusive é até o que eu faço, tá? A programação metabólica gestacional. Porque isso não começou ali, de fato. Quando você está gerando uma vida, você está gerando antes de engravidar. E hoje em dia, o que eu mais vejo, inclusive no meu consultório, né? As pacientes, as mulheres, já com inúmeras deficiências de micronutrientes importantes, com um monte de doenças da atualidade, ansiedade, depressão, inflamadas, SOP, endometriose, diversas comorbidades inflamatórias. Então, assim, o nosso pré-natal não é mais o pré-natal do século XX, onde a gente tinha ali, que eram as maiores, que é importante, obviamente, também, que são as principais doenças infecciosas, Sim. que tem que ser vistas e avaliadas num pré-natal. Só que mudou completamente. Mudou. O nosso estilo de vida do século XX para o século XXI, ele mudou completamente. E isso impacta numa gestação. E isso impacta na saúde dos bebês. Então, a gente vê hoje em dia a quantidade enorme de crianças que estão com distúrbio de neurodesenvolvimento, dislexia, Sim. o próprio autismo, o próprio monte, o que você acabou de falar claramente, crianças já numa idade maior, com posturas, né, com a própria musculatura parece não tão bem desenvolvida para aquela idade que ele deveria ter, daquela biomecânica certinha do que ele deveria fazer, né? Que eu acho que claramente a gente vê. Eu não tinha nem parado para pensar só nessa parte do desenvolvimento motor, né? Que às vezes eu foco até mesmo mais no desenvolvimento neurológico do bebezinho, né? Principalmente por causa das grandes deficiências, ferro, inclusive no 3º trimestre de gestação, que hoje a gente vive uma
pandemia, né, da Sim. deficiência de ferro e o quanto isso impacta. Né? Muito. Então, assim, no teu consultório, por exemplo, você consegue ver isso claramente? Você investiga aquela mãe, Sim. se ela teve um acompanhamento adequado, se ela suplementou de forma adequada, se ela teve as comorbidades dela, né, controladas ou até mesmo otimizadas durante toda a gestação. Você consegue ter essa noção, assim, Sim. de mães que realmente se cuidaram e outras que não se cuidaram? Ou que você consegue colher na tua anamnese e você trazer isso pro teu dia a dia, né? Eu fui dos buscar bebês? entender o básico dessa medicina funcional, desse olhar holístico, e principalmente assim, eu sempre divido isso de uma maneira que os pais entendem no consultório. Olha, você tem basicamente 3 formas de desequilibrar a tua saúde. A gente explica muito bem isso na osteopatia. Você pode ter uma doença ou um problema, uma dor de origem física, mecânica. Eu tenho um bloqueio de quadril que me gera uma hipermobilidade lombar, eu tenho dor lombar. Sim. Você pode ter uma doença ou um desequilíbrio ou algum sintoma de origem química, a falta de nutriente, o excesso de algo que te inflama. Eu não posso descartar esse esse meio aqui. Eu tenho pacientes que têm dor lombar, por exemplo, por causa do intestino, que anatomicamente está ligado, anatomicamente existe fisicamente um porquê. Sim. E a causa não é física, é uma causa química que interfere na mecânica. Exatamente. Entendeu? Uhum. Então, aquele paciente com um problema que você trata, osteopatas, né? Trata, mobiliza, trata nervo, articulação, trata vista, faz tudo. E ele volta. Se você não olhar, se você não tiver um olhar e um profissional para te ajudar, que entenda de medicina funcional, que saiba a importância da alimentação, da suplementação, de tudo isso. Então, hoje em dia, pensando em bebês, eu sempre falo assim, olha, você tem que tocar o seu bebê. Isso vai colocar ele acima da média, porque quanto mais o bebê sente, melhor ele se movimenta. E o que mais a gente vê hoje em dia? Bebê no carrinho. Exatamente. Né? Você só vê o bebê no carrinho. É muito mais colo do que carrinho. Cômodo também, né? Então, você tem que tocar o seu bebê, porque isso vai garantir um movimento melhor. Quanto mais ele sente, melhor ele se movimenta. Você tem que movimentar o seu bebê, que é o dançar com o bebê, que é o movimentar, fazer aviãozinho, coisas que o pai faz, sabe? Sim, viu? Olha. Os bobeiros sempre com o pai, né? Sanguíneos, então. Então, você tem que tocar, movimentar o seu bebê e deixar ele se movimentar. Fisicamente, essas 3 ações repetidas durante o dia a dia seu. Gente, eu não tô falando nada difícil. Não. Tocar o seu bebê exatamente. é fácil. Segurar o seu bebê no colo, movimentar ele, deixar ele virado para frente. Isso vai fazer diferença. Sabe o que você tá falando, José Eduardo? O básico. O básico que funciona e ninguém faz. Porque hoje a gente vive numa vida automática. Então, tudo pra gente, a gente vive naquele rebanho onde tudo que facilita a nossa vida a gente vai. Se tem um carrinho, vai. Se tá chorando, vai pro colo, vai. Então, assim, é o básico que funciona. É o básico. E um detalhe que eu queria acrescentar nessa questão, que a gente falou muito sobre neurodesenvolvimento, telas. Ah, tá. Telas, que isso pra mim é o grande problema hoje do século XXI. É um grande problema. Então, guarde isso. Ó. É uma explicação bem interessante. A base, o básico é, o seu bebê precisa ser tocado, tá? O bebê precisa ser tocado. Ele precisa ser movimentado, que é um estímulo vestibular. É um dos primeiros sistemas semi-hialinizados na barriga da mãe. Então, eu preciso tocar, eu preciso movimentar o meu bebê e eu preciso deixar ele se movimentar. Quando o bebê está na tela, esses 3 pilares do desenvolvimento, eles estão parados. É como se, imagina que seu bebê está numa corrida do desenvolvimento e você deu um pause. Quanto tempo seu bebê fica pausado? Então, ele precisa ser tocado, sentir o corpo, ele precisa ser movimentado, ele precisa se movimentar. A tela paralisa. É só você olhar. Se o bebê está vendo TV, celular, ele não faz nada a não ser ficar parado ali. E isso vai trazer consequências lá na frente. E eu acredito muito. Se você é mãe de um bebê pequeno, daqui a pouco seu bebê vai estar na escola e você vai ver o que eu vi no Dia dos Pais. Que as atividades, as gincanas, né? Na nossa época de escola,
pular a amarelinha, fazer movimentos coordenados, de uma sala de 30, eu acho que 3 tinha essa coordenação. Hoje é o contrário. Sim. A maioria não consegue pular uma amarelinha, não consegue andar equilibrado em cima de um pedaço de madeira, cai. E são coisas que interferem muito na capacidade de aprender. O sistema vestibular, eu sempre uso isso nas minhas lives. Você tem que imaginar assim, ó, quanto mais você treinar o equilíbrio do seu bebê, melhor vai ser para ele aprender lá na frente. Então, sabe aquelas coisas de segurar no balanço, dançar no roda-roda? Faz isso com as suas crianças, com os seus bebês, porque isso é a garantia de que a capacidade de aprender vai estar num nível acima da média. A gente usufruiu disso. Hoje, você explica uma coisa para mim, a minha capacidade de aprender com o que você me falou também tem base na primeira infância. Isso é lindo, né? Faz esse teste. Sim. Vai na escola e fala assim para a professora, olha, não precisa me falar quem são os alunos que têm mais... Dificilmente você vai errar. Quem são os alunos que têm mais dificuldade de se concentrar, de aprender aqui, pensando na maneira física, tá? Eu vou fazer umas 3 atividades para testar o equilíbrio da sala inteira. Os que têm mais desequilíbrio, mais dificuldade de se equilibrar num pé só, são os que têm mais dificuldade de aprender. Isso é uma... Caramba. E a nossa infância fez isso. Sim. A gente desviava de bola, a gente subia em árvore, ficava de ponta cabeça, fazia um monte de coisa que contribuiu na construção do nosso cérebro. E esse cérebro não sofreu uma mudança epigenética do bebê, dos nossos filhos. Eles precisam ser construídos do jeito que foi construído o nosso. Ele precisa de movimento, ele precisa sentir, ele precisa ser movimentado. Tudo isso é preciso para o bebê. E aí a tela deixa de fazer isso, né? Deixa o bebê paralisado. Essa mensagem é muito importante para as mães. Né? Nossos filhos não assistem tela de jeito nenhum, nada. E assim, todos vão criticar. Seu filho, como não assiste tela, aprenda aqui com o Dr. José, o que exatamente ele está falando. Existe esse efeito manada. Né? Todo mundo tem que aprender a estar em contato com tela. Não tem. Tá aí uma explicação do que pode acontecer com o seu filho. E aí você falando sobre... Você fala muito sobre ritmo, que eu vi. Você falando sobre isso. Eu queria que você explicasse uma vez que você fez um post falando sobre a valsa do bebê. Mas o que você falou agora, né? Mas você trouxe com uma valsa do bebê. Como é que é isso? Eu peço para as mães, nos primeiros 3 meses, você colocar... É um estímulo super simples que faz diferença para o bebê. Acalma o bebê. Esse sistema... Todos os pais, todas as mães usufruem do sistema vestibular para acalmar o bebê. Porque automaticamente... O bebê está no teu colo, você está se movimentando. O bebê está no carrinho, você está balançando. Sim. Então, o balançar é bom para o bebê. Esse balançar remete muitas coisas que traz segurança para o bebê, que ajuda esse sistema. Então, num bebê menor de 3 meses, o que eu sempre peço para vocês fazerem é... Eu posso colocar o bebê apoiadinho assim, virado a cabeça assim, e eu vou dançar a valsa com ele. Principalmente o recém-nascido, você segura nessa posição, tá? Depois de 1 mês, você pode fazer facilmente assim. Segura o bebê assim, uma mão entra embaixo aqui, a outra embaixo do braço, e você vai dançar com o bebê assim. Ele vai ficar apoiadinho em você, nessa posição aqui. A partir dos 3 meses, ele já pode ficar assim. Então, segurar o seu bebê... Muitas mães falam assim, mas o meu bebê ama ficar assim. Sim, Eles amam ficar assim. Porque o bebê é conectado com o mundo. Aqui, né? Eles amam ficar nessa posição. Eles adoram ficar na crise. Quando o seu bebê estiver chorando. Isso que eu ia perguntar, porque você falou que existe o momento certo para você acalmar o seu bebê e fazer a massagem quando ele está realmente no momento da dor. Mas às vezes na crise, né? Daquela cólica, né? Resposta de milhões. Exatamente. O que a gente pode fazer nesse momento pra gente acalmar o bebê, entendeu? Sim. O que, por exemplo, numa cólica... E não sei também se tem diferença. Ele tá sentindo dor, obviamente. Sim. Você falou que a gente, olhando pro nosso bebezinho, a gente consegue definir ali, né? O que ele tá querendo falar. Mas tem diferença numa crise, de uma disquesia, de uma cólica... No refluxo seria diferente, mas, por exemplo, entre a cólica e a disquesia, que seriam 2 dores, assim, abdominais, vamos dizer assim,
numa crise, o que a gente poderia fazer com esse bebezinho Sim. para acalmá-lo? Eu vou explicar. Primeiro você tem que saber o porquê que isso dá resultado. Porque é simples, né? Isso é Todo muito mundo bom. pega o bebê... Me dá aqui que eu vou agitar, que eu vou acalmar. E geralmente esse posicionamento de segurar o bebê dessa forma aqui é um posicionamento que muitos pais fazem, né? Sim. Ele pega o bebê e segura facilmente assim com uma mão, né? E esse posicionamento geralmente acalma o bebê. Mas por que acalma o bebê? Um bebê que tá em crise, a barriga dele tá estufadinha, tá tensa, e embaixo disso você tem que imaginar assim, ó, que eu tenho um monte de trânsito de fluidos ali. Então tem líquidos passando, tem um monte de coisa acontecendo aqui. E se a minha barriga está estufada, esse trânsito ele está congestionado, parado, né? Então as ações, entre aspas, medicamentosas para ajudar um bebê que está em crise, elas, na maioria das vezes, são ações que vasodilata, que aumenta essas circulações desses fluidos que tem aqui. Então, eu posso ajudar esse trânsito colocando o bebê de barriga para baixo sem apoiar na barriguinha dele. Porque se eu faço isso, ó, se eu passo a mão por cima do ombrinho do bebê, deixa eu virar assim, por cima do ombro do bebê, toco aqui, a outra mão vem aqui, ó, e eu seguro o bebê desse jeito, sem apoiar na barriga, sem tocar aqui, para deixar essa barriguinha descer, eu vou ter uma melhora da circulação. Não só da circulação sanguínea, mas linfática, o trânsito do intestino também melhora. Tudo isso alivia o bebê. Quando você coloca nessa posição, que é favorável para isso, e você associa esse posicionamento a um movimento rítmico, da valsa, ou até mesmo um pouco mais acelerado, você vai ter duas coisas que vai ajudar o seu bebê a melhorar desse desconforto, porque está causando essa parada, esse congestionamento. Então, o que eu posso fazer para melhorar esse trânsito aqui? Você pode posicionar o bebê, por isso que muitas vezes a mãe pega no colo, o bebê para, às vezes o bebê está chorando, ela põe de bruço, o bebê dorme melhor de bruço e fica um tempão dormindo de bruço com mais eficiência do que de barriga para cima. Então são coisas que facilitam o corpo do bebê a funcionar melhor e sem sofrer. E ele vai te dar sinais para isso. São dicas importantes para os pais ajudarem isso. Dançar a valsa com seu filho, a posição, isso aí dá para desafogar a mãe e colocar essa missão no pai, certo? Dá muito. Olha aí. E para as mães também aqui, né, que estão assistindo, que eu achei isso super interessante. O que você falou, né? Se a gente consegue fazer durante o dia, né, melhorar, no caso, são as massagens. Sim. Que você deve falar também, fazer no seu curso, até mesmo no seu consultório, você deve explicar, fazer quantidade de vezes ao dia, ou de tanto em tanto muito tempo, bem detalhado. Porque ao longo do dia, aquele bebê, obviamente, vai dormir melhor à noite, porque foi ajustado durante o dia. Sim, e no momento de crise, fazer exatamente isso que você acabou de colocar agora, né? Porque são duas coisas bem... que você consegue captar bem, né? Ali naquele momento onde o bebezinho tá calmo, tranquilo, sem dor, você está ali massageando, melhorando tudo que realmente deveria... né, funcionar. Isso, eu falo assim, ó, imagine uma sacola que quando estufa dói e antes dela estufar, você vai soltar, você vai gerar uma mobilidade, né, uma maleabilidade nessa barriguinha, deixar ela tão molinha que se ela estufar, ela não vai gerar desconforto, porque você soltou. Você imagina que ela tá presa, um pouquinho que estufa dói, mas se você movimentar bem, ela vai soltando, ao ponto de ela estufar e você vai ver, isso acontece, as minhas alunas falam, você vai ver a barriguinha estufada, mas ele está bem. Mesmo assim, ele está bem. Mas foi fruto do que você fez quando ele estava sem a crise. Gente, interessantíssimo. Muito bom. Muito Eu queria legal. que você falasse um pouco também sobre a osteopatia em relação ao refluxo. Que também eu acho que é outro caos das mães, das famílias, o refluxo. Como é que... Posição, como é que você faz na osteopatia para até dar diagnóstico. Sim. E ajudar o tratamento do refluxo. Eu sempre falo assim, o bebê começa a chorar, a mãe abre na mente dela um checklist, né? Que ela vai fazendo assim. Então o bebê chorou, será que é fome? Fome não, ele mamou agora. Será que é sono? Não, sono não é. Será que ele fez cocô, a fralda tá suja? Então, a princípio essas coisas já abrem na tua cabeça, você já vai fazendo. Não é. Mas quando a gente entra no sistema gastrointestinal, a mãe tem muita dúvida se é isso ou não.
né? E quando a gente fala de refluxo, o choro é um dos sinais, mas o movimento é o principal sinal. Porque lembra quando eu falei no início que o bebê ele sempre vai buscar soluções para aliviar, para se auto-aliviar? O que causa desconforto num bebê com refluxo é a volta do conteúdo do estômago no esôfago. Sim. E o esôfago, quando o bebê ele estica um pouquinho esse esôfago, quando ele se alonga um pouquinho, na volta desse se alongar, isso gera um conforto, né, momentâneo. Então é muito comum você ver bebês que têm refluxo, quando ele está mamando aqui, ou na mamadeira, mas quando ele está mamando no peito, ele soltar a cabecinha do bico do peito e estender a cabeça para trás, ficar 1, 2, 3 segundos, ele volta a mamar. Ele costuma fazer isso várias vezes durante a mamada. Mas o que ele quer com isso? Melhorar. Por trás disso tem, se eu estico, hiperextensão. aí agora eu volto e fica gostoso. Aí eu mamo. Daqui a pouco sentiu o desconforto, eu estico e fico bom. Então ele vai tentar fazer isso várias vezes. Outra coisa que o bebê faz, que é comum, que é um sinal do refluxo, são os sons vibracionais, ou durante a amamentação ou logo depois, que é o bebê que resmunga muito. E é um resmungar vibrado, assim. Essa é uma ação que os adultos com refluxo faz. É muito comum que de vocais. ele usa isso para desprender, e o bebê usa isso, mas ele usa de uma maneira mais leve, que é o resmungar. Então, se você tem um bebê que joga a cabeça para trás quando mama, que resmunga muito, que dorme infinitamente melhor no colo do que no colchão, porque... Botou o bebê no berço, também tem isso também, né? O colo mantém, a gravidade é uma aliada para manter o conteúdo no estômago. Então, se eu segurar o bebê aqui, para esse conteúdo voltar para o esôfago, ele vai ter que vencer a gravidade. Sim. Então, nesse posicionamento, o bebê dorme muito bem. Que mantém eu achei que tinha ali. espinho no berço, né? Não, aí coloca espinho, no berço. não é possível, né? Colocou no berço, o bebê chora, né? E aí, esses sinais, associado a outros sinais, você pode dar o diagnóstico que esse bebê está sofrendo por um desconforto no esôfago. Você pode usar de medicamentos, claro que prescrito por um pediatra, por um gastropediatra, mas também tem coisas que você pode fazer em casa para ajudar esse bebê. O Tummy Time é com muitos estudos que mostra que é um estímulo que também auxilia nessa maturação desse sistema de você colocar o bebê de barriguinha para baixo. E as mães pensam ao contrário. Se o meu bebê tem refluxo, ela nunca põe, porque ela põe e o bebê regurgita. E esse regurgitar, depois de colocar, você tem que... Coloquei o bebê, ele regurgitou, não sai pegando o bebê de imediato. Olha, ele ficou bem ou ele ficou irritado? Se ele ficou bem, gira ele e deixa ele naquela posição. Gente, olha isso, como é super importante essa informação. Porque a mãe corre e pega. Sim. Mas aquele regurgitar, em vez de atrapalhar, aliviou ele. Agora ele vai ficar mais tempo em tummy time e tá tudo bem. O bebê regurgitar é normal. Todos os bebês regurgitam. Agora, o que não é normal é o bebê que regurgita e tem todos esses sinais, né? E o mais comum de tudo é o bebê ter tudo isso, né? Dormir melhor no colo, resmungar, jogar a cabeça para trás, mamar muitas vezes. Tem todos os sinais, mas o mais comum é que esses bebês, a maioria deles ganham peso normalmente. E o que liga o sinal de alerta... É quando o bebezinho começa a perder peso. Aí ele é medicado, não, isso é um refluxo, isso... E tem muita coisa pra gente fazer também em casa. Vê, né? A gente volta na história lá, que foi super interessante que você falou da medicina, buscar literalmente a base, porque é isso que acontece até aqui, né? É mais fácil medicar, é mais fácil dar remédio, é mais fácil diagnosticar fazer exames invasivos até, né? Sim. Do que olhar a base, né? Então é mais fácil dar um medicamento para um refluxo do que entender por que aquele bebezinho está com refluxo e se há alguma coisa não medicamentosa que a gente pode fazer. Essa é a osteopatia, é uma ação não medicamentosa. Você imagina assim, a osteopatia ela foi criada há mais de 140 anos, numa época que não existia exame de imagem, não existia medicamento. Então, esse médico, o Dr. Steele, que criou a osteopatia, ele se baseou em Hipócrates e começou a fazer isso, um conhecimento absurdo de anatomia, e
tratar as regiões onde não tinha movimento, ele dava movimento, aonde estava frio, ele esquentava. E ele começou a fazer isso e diferenciou dos outros médicos. Imagina, ninguém tocava os pacientes. Sim. O exame naquela época era bem precário. Agora tem um médico que fica mexendo na minha coluna, que fica mexendo na minha perna, e eu saio daqui melhor. O que aconteceu com ele naquela época que não se diferencia de hoje? As pessoas começaram a criticar ele. Sim, Ele é um feiticeiro, ele não pratica a medicina. Parece que a gente voltou a isso. É. Porque Não, a gente vive hoje uma medicina que as pessoas não tocam. Exatamente. A gente fala muito isso no consultório, a gente discute muito sobre isso. Primeiro é escutar. As pessoas não escutam o paciente. Segundo é tocar. Aham. Muita coisa a gente dá o diagnóstico escutando e tocando o paciente. Exatamente. E hoje é exames de imagem, exames invasivos e é óbvio que acaba que é o mundo que a gente vive hoje de respostas rápidas, mas também o médico tem que fazer meia culpa, né? A área da saúde. Porque assim, é muito fácil, eu tiro a minha responsabilidade, vai fazer o exame. E o quanto esse exame é invasivo? E às vezes não dá diagnóstico. Exatamente. Simplesmente tocando, fazendo uma palpação ali abdominal, que às vezes quando a gente faz esse exame físico, caramba, você encostou em mim. Gente, isso é básico. É. E o que é lindo é realmente passar para pensar exatamente nisso. Porque o osteopata, ele é isso, né? Ele entende extremamente de fisiologia, anatomia, bioquímica. E hoje, quando a gente começa a falar muito da própria medicina funcional, que não é desvalorizar o remédio, porque é o que eu sempre falo, ele tem seu lugar. Se muitas doenças hoje em dia, doenças crônicas, elas são mantidas, né, durante um bom tempo, exatamente é por causa do remédio. Ok. Mas será que não é igual ali a história ali da osteopatia, da tua história lá no iníciozinho, que você foi descobrir lá na gestação, no bebezinho, aquela dificuldade do quadril? Será que todas essas doenças crônicas hoje, se a gente focasse na prevenção, literalmente lá, intracelular, lá no iniciozinho, será que a gente precisava também desse bando de medicamento que a gente usa hoje em dia? E será que se a gente não tivesse esse pleno conhecimento que você tem, né, que você usa muito, muito brilhantemente dentro da osteopatia, que é entender a fisiologia humana. É isso. A fisiologia humana, porque se você entende a fisiologia humana, se você entende como aquele organismo ele deve funcionar de forma adequada, será que você não consegue evitar um monte de comorbidades, um monte de doenças que vão vir ao longo da tua vida? Então, isso eu achei... Essa tua frase agora, assim, eu achei muito interessante, assim, de fato, sabe? A gente realmente buscar, né, desde lá daquele iniciozinho e... algo que era muito antigo desse teu, né, da pessoa que trouxe a osteopatia para cá e que hoje em dia foi criticado por causa disso, por procurar um monte de coisa lá na base, que é o que a gente hoje em dia vive aqui. E o que é mais interessante é que eu sou anestesista, né? Então eu sou uma médica extremamente cartesiana, né? Imagina, eu injeto drogas, né, medicamentos na veia das pessoas, as ligo dentro de um tubo, né? Passo um tubinho na traqueia delas, ligo elas no ventilador, mantenho a hemodinâmica. Ali, naquele momento, é literalmente aquele... decolou e tá no ar, né? E depois você vai aterrissar, é a anestesia que tá ali. Então, o conhecimento de fisiologia, de farmaco, de clínica médica é muito amplo, né? E muito... ou é isso, ou é isso. Eu injeto aquela droga, ela tem que funcionar em 5 minutos e ponto final. E essa foi sempre a minha formação. Eu parar e olhar, de fato... para esse lado, que é a medicina funcional, que trata, né, que olha a base, que é a base da osteopatia, no caso, né, e você desmistificar aquilo tudo na tua cabeça, porque você não aprende isso na faculdade, você não aprende isso, você não aprende prevenção de doença, né, então foi algo assim que fez muita diferença e me fez trabalhar hoje com o que eu acredito de fato, que é essa medicina, sabe? E traz sentido pra tua vida, que traz sentido, que traz valor, que traz propósito. Você entender, o paciente olhar pra você e falar, caramba, sabe? Você conseguiu entender que não é normal eu sentir dor, né? Que não é normal. E é um nicho muito grande. A população tá carente desse tipo de abordagem, desse tipo de... né? O paciente... já senti que o paciente virou esse movimento. Ele tem buscado o pessoal da área da saúde com essa visão. Até porque busca muito... a internet ajuda também a orientar isso muito, mas assim, os pacientes já têm esse olhar. Tem. Então, assim, é muito importante que as pessoas se aprofundem com esse cuidado ao paciente. No início da minha exposição, eu recebi algumas críticas, tipo assim... muita gente não sabe o que é osteopatia, né? É por isso que eu até comecei com essa pergunta, né? Porque a osteopatia... muita gente não sabe. E tem gente que não tem o cuidado de buscar saber para dar opinião, né? E eu recebi algumas opiniões porque eu estava me destacando,
recebi algumas opiniões assim, críticas, tipo, isso não funciona, sabe? Isso é picaretagem, né? Aí eu fiz esse post foi bem legal, que muitos alunos compartilharam. Aí eu coloquei assim, a osteopatia funciona? Aí eu comecei a colocar as curiosidades, né? Eu falei, você sabia que os 2 últimos presidentes dos Estados Unidos, o responsável por triar tudo dele são 2 osteopatas? Do Trump e do Connell são do Biden, são osteopatas. Eles são o chefe de saúde dos presidentes americanos. Você sabia que o chefe da operação de Marte da NASA é um osteopata? Aí eu comecei a colocar todas as... Você sabia que a rainha tem um osteopata dela, a rainha da Inglaterra, e que apareceu na série? Eu fiz um post bem legal mostrando tudo que na Olimpíada é obrigatório agora, a partir de Londres é obrigatório ter osteopatas, que no futebol tem osteopatas, que no mundo a osteopatia é você ainda não sabe o que ela é no Brasil por ser nova, né? Mas ela é uma realidade no mundo todo, que assim como cresceu lá, está crescendo muito aqui também. Que eu vejo os amigos que vão ao osteopata, não largam. Não largam. É impressionante, não largam. Então, assim, é um campo maravilhoso. É um campo maravilhoso. Porque é o que funciona, né? No fundo, eu falei isso. Funciona. Você acha que num país capitalista como os Estados Unidos, algo que não funcionaria iria durar mais de 140 anos? E quebrar, né? As grandes indústrias, porque existe muita indústria de interesse ali. Sensacional, sensacional. E o legal é dessa parte pediátrica, da tua osteopatia pediátrica, que você também ainda pega muito pequenininho ali, né? Bem literalmente ali na embriogênese, ali, né? Bem pequenininho, bem que pequenininho. Você consegue realmente, de fato, melhorar a vida daquele bebezinho ao longo da vida dele, até... E as mães entendem toda essa parte, os conselhos sobre desenvolvimento, olha, faz isso, elas conseguem entender tudo isso e colocar em prática. Aí quando eles ficam grandes, eu encontro na rua, assim, os pacientes, mas dá um orgulho danado. Né? Legal. Dá pra ver que você nasceu pra isso. Assim, esse brilho no olho, a sua voz, né? Exatamente. Quando você começou a falar a origem do seu trabalho, o teu olho, assim, dá pra ver. Exatamente. Tudo com um propósito. A gente tá falando de paixão, assim, agora a pergunta que não quer calar. Colo vicia? Não. Colo não vicia. A gente mais escuta, né? Colo, você vai viciar essa criança, esse bebê. Exatamente. Como é que é isso? Colo não vicia, colo só traz benefícios, traz muitos benefícios. O seu bebê sente o seu toque, o seu bebê é movimentado no colo, porque geralmente quem está com o bebê no colo não fica parado. Então, eu quero que você entenda que toda vez que você segura o seu bebê no colo, você está contribuindo para o desenvolvimento dele. E não vicia. Isso é um mito, principalmente dos antigos, né? Vovozinho, né? Agora eu quero saber também esse outro mito. Por que o bebezinho chora quando a gente senta e fica tranquilo quando a gente levanta? O meu tinha isso. Me explica. E no escuro. No escuro. Me explica isso. Porque isso a gente senta, vestibular. ele chora, a gente levanta, ele fica bem. Isso é o sistema vestibular. O sistema vestibular do balançar, eu até entendi, né? Mas às vezes você nem tá balançando, só de você ele levantar... percebe que você tá sentado e de pé. É impressionante. É impressionante. Né? E eu tenho uma história legal disso. O salto todo mês o bebê tem um salto de desenvolvimento. Ele aprende algo e ele acaba ficando uma semana, 10 dias diferente. Ele começa a ficar... Do nada, se o bebê tá bem, agora ele tá chato, agora ele tá chorão, agora ele tá carente, se só quer colo... Tá acordando a noite inteira, do nada. O que aconteceu? Isso é salto. E o salto de desenvolvimento dos 4 meses é o mais sentido e percebido pelos pais. Eu lembro que o Davi, nesse salto, eu fiquei com ele no colo à noite, que ele sabia que eu sentava na cama, aí ele chorava, eu levantava, balançava. Eu acho que eu fiquei umas 2, 3 horas com ele assim. Até eu não conseguir mais e falar, Gabi, me ajuda aqui. E naquele dia, durante o dia, eu tive uma dor nas costas absurda porque ficar segurando ele no colo. Sim. E eu achei que eu tava infartando. Eu falei, eu vou morrer. Meu bebê novinho, eu vou infartar. Desesperei, falei, Gabi, liga pra tua mãe, fala pra ela vir em casa me pegar, me leva pro hospital. Eu tava com dor na torácica e irradiando pro braço. Eu tenho um bom estopata pra te apresentar. Só que eu achei que eu ia infartar. Eu saí correndo, fui pro hospital, falei, olha, passa o eletro aqui, eu acho que eu tô infartando. Aí os médicos começaram em cima. Aí acabou. Não, você não tá infartando. O que tá acontecendo? O que você fez? Aí eu falei assim, olha, eu fiquei a noite toda com meu bebê no colo. Aí eu escutei da médica, você vai acostumar mal o seu bebê, você não pode segurar o bebê no colo. Eu falei, então tá bom. Tá bom.
Então é isso. Então tá, tchau, fui embora. Até eu te conhecendo, eu falava isso também. Vai viciar, bota. Eu falava, Vanessa, bota pra dormir na cama, vai viciar no do berço. Mas não vicia, pode Muito ficar bom, tranquilo. né? É um mito, é um mito. É verdade. Não, mas isso de você ficar com o bebezinho sentadinho, ele chora, você levanta, você não precisa nem balançar. É. Só você levantou, ele parou de chorar. Você sentou, ele chora. Senhor. Agora, uma pergunta que não tenho dúvida que todas as irmãs também estão esperando. Você tem um macete pra botar as crianças pra dormir? Primeiro que assim, você já tem uma voz, calma aí. Já é difícil ter essa sua voz, essa calma. Mas Essa eu vi voz que que você passa usa essa muitas calma. mãos. A questão do carinho no rosto. Sim. Como é que é isso? Sim. Existe alguns sistemas que respondem melhor a toque em determinado local, força e tudo mais. Mas eu uso também do que todos os bebês gostam, né? Que é o que remete o bebê ao colo da mãe, à barriga da mãe. O lugar que ele teve mais segurança foi dentro da barriga da mãe. Então, se você aproximar os tecidos do bebê, se você falar com uma voz mais calma, se você está seguro e vibrando com uma energia de tranquilidade naquele momento, se você balança o bebê, tudo isso vai remeter a essa... Por exemplo, o ruído branco as mães usam muito. Isso que eu ia falar. Eu ia falar agora do som, porque o som também, né? É aquele barulhinho ali do útero materno que todo mundo acha que era calminho. Tudo que remete o bebê à barriga da mãe tem a capacidade de acalmá-lo. Tudo. Então, na barriga da mãe ele não estava mais apertadinho, mais... Então, se você segurar seu bebê mais assim, mais apertadinho em você, mais tudo encolhidinho, isso vai ajudar. Se você balançar, isso vai ajudar. Se você colocar um ruído branco, vai ajudar. Tudo isso vai contribuir. Banho de ofurô vai ajudar. Tudo isso ajuda o bebê a acalmar. E uma das coisas que eu ensino também, que tem no meu Instagram, a limpeza do sono, que é uma técnica que ajuda o bebê que acorda muito durante uma noite, na noite seguinte, eu sempre falo assim, faça ela depois de uma noite mal dormida. Então, se o seu bebê dormiu mal, no outro dia você vai fazer essa massagem na cabecinha do bebê. Essa higiene do sono aí do bebê eu quero conhecer, porque eu só sei a higiene do sono dos adultos que eu passo. Eu quero falar. É muito levinha e a gente acaba atuando muito sobre o sistema linfático, né? Que é o que sofre quando o bebê dorme mal, é essa relação do sistema linfático, das células gliais. Que vai limpar tudo isso. O bebê que acorda muitas vezes à noite, ele precisa dessa estimulação e levar esses líquidos, ajudar esses líquidos a ser levados aos linfonodos, né? Você consegue mostrar um movimento? Que eu vi você fazendo esse movimento, achei sensacional. É assim, ó. Você vai ficar posicionado de frente ao bebê, né? E a sua mão vai na testa, deixa eu ver aqui, assim. A sua mão vai na testa do bebê aqui, logo acima do olho, e você vai levemente levar até a parte da frente da orelha. Eu falo assim, ó, aqui tem um ralo de banheiro, igual um ralo que você limpa com o rodinho. Aqui tem um ralo e aqui tem um ralo. E você precisa levemente levar esse líquido, tá, até esses ralos. Você vai pegar desde cima e levar aqui. Na bochecha do bebê, levo aqui. Se o seu bebê não parar, se movimentar muito e virar a cabeça para um dos lados, faça só do lado que ficou para cima. Mas toque o rosto do seu bebê. Leva tudo para esse ralo. Na parte de trás, você vai levar para o ralinho de trás. Isso ajuda muito. E você tem que fazer essa técnica quando o seu bebê não está em crise. O segredo é não faça chorando, não faça quando ele está fazendo muita careta. Geralmente, ela funciona melhor em bebês menores de 4 meses. Esse para fazer durante o dia, né? Durante ao longo o dia. E você faz fácil. Você coloca o bebê no teu colo de frente para você. É uma conexão, assim... tranquila de fazer, mãe e filho. Mãe e filho. E o ruído branco também não vicia. Uma pergunta importante. Não vicia. Legal. Pode usufruir à vontade. E quando a gente fala de sono, tem o bebezinho, ele tem essa questão de dormir mais na parte da tarde. E deixa a luz do dia ali exposta para ele ou não? Tem que deixar tudo escuro? Como é que é isso? Isso altera alguma coisa ou não? Não precisa deixar totalmente escuro. Mas uma coisa é fato para as mães que estão acompanhando aqui. Quanto melhor a soneca, melhor o sono noturno. Né? Então, se você criar... O bebê ama rotina. Ele ama rotina. Se você criar uma rotina, eu vou dar mamar aqui,
a luz vai estar assim, eu dou mamar nesse lugar, vai ser muito mais fácil para ele pegar no sono e ficar dormindo o tempo que ele precisa. Quando você começa a colocar diferentes locais, muda, ele pode até dormir, mas não é a mesma coisa. O bebê precisa de rotina. Um bebê que tem rotina, ele se desenvolve melhor, isso é um fato, né? Ele sabe, eu lembro que o Davi, quando ele começou a aprender a falar, ele sabia que umas 6h30, 7 da noite, ele falava banho, tetê e naná. Ele sabia que era essa sequência, que a gente ia dar banho, ele ia mamar e ia dormir. E fica mais fácil para o bebê. Então, procure, dentro das suas possibilidades, buscar locais que tenham uma luz baixa, que ele está acostumado a dormir e não precisa ser totalmente escuro, mas que seja uma rotina ali. O máximo que você conseguir fazer vai ser benéfico para o seu bebê. Essa luz, que seja um pouquinho de luz para o bebê também entender que Sim, não é noite, né? Exatamente. Também. Exatamente. Eu queria fazer agora uma pergunta, mudando de assunto, assim. Pode eu sei que ficar à você vontade. tem uma paixão enorme por futebol. É. Você é osteopata do Palmeiras, parte do futebol. Me diga aí essa história sobre o futebol. Essa é uma história, assim... Quem é da minha família que sabe dessa história, sabe o tamanho que é a importância de eu estar no Palmeiras hoje, né? Porque eu, como muitos das crianças quando começa a aprender a jogar futebol, tem o desejo de se tornar jogador de futebol, né? Eu também tive. E aí, eu me destacava no futebol e com 13 anos eu passei numa peneira, naquela época já falava peneira, né? No Guarani, né? Um clube do interior de São Paulo. E minha mãe não me deixou ir porque eu era muito novo. Porque aquela peneira era para 15, eu falei que tinha 15, mas eu tinha 13. Aí quando o cara Era gato. Ao Linguagem do futebol, gato. É um gato ao contrário. Aí quando ele falou, quando ele descobriu que eu tinha 13, ele falou: você passou no 15 e você tem 13, eu quero falar com tua mãe. Aí essa peneira foi na minha cidade, ele foi na minha casa, conversou com a minha mãe, deixa eu levar ele vai ficar no alojamento. E a minha mãe falou assim: ó, eu vou pensar. Minha mãe é professora de matemática, o sonho dela é que o filho fizesse faculdade, né? Não ser um jogador, porque é uma profissão que não é certeza, não é que nem você vai estudar e vai ter uma profissão ali, não, né? A maioria não dá certo. E eu fiquei muito triste. Com 14, quase 15, ela deixou eu ir. Aí eu vivi nesse mundo do futebol. E com 16 para 17, eu fui fazer um teste no Palmeiras. Eu rodei por alguns clubes e fui no Palmeiras. E eu passei no Palmeiras e fiquei 2 anos e meio no Júnior do Palmeiras. Aí na transição do Júnior pro profissional... Que é o mais difícil. Eu lembro que um diretor chegou, eu fiz um treino bom, o diretor falou assim: olha, você precisa ter passaporte, né? Eu falei: eu vou para minha cidade tirar o passaporte, os documentos. Ali tem uma Polícia Federal do lado da minha cidade, que é pequenininha. E eu fui. E era o feriado dia 15 de novembro. Eu tirei o passaporte e aí eu tinha que voltar no domingo. Eu não bebo, naquela época, muito menos, né? Não bebia nada. Eu fui com os meus amigos numa boate de carona, porque eu tinha 18 anos. E na volta eu sofri um acidente muito grave. Caramba. Quebrei meu rádio, úmero, perdi o movimento da mão, fiquei na UTI e por aí vai. E eu tive que parar com esse sonho, né? Eu não conseguia mais jogar futebol, porque eu fiquei 1 ano e meio sem mexer a mão, fiz muita físio, fiz muita... E eu lembro que a minha mãe falou assim: agora você vai estudar. E aí eu fiz o vestibular oral, que eu não conseguia escrever ainda com a esquerda, e fui estudar. Aí depois, passou-se um tempo, eu estava imprudente, eu tinha tenho, né, um amigo especial que jogava no Palmeiras, e ele era meu, assim, ele sabia que eu era um estudioso, que eu gostava, que eu era um bom profissional, e eu atendia ele quando a gente se encontrava, porque a gente era da mesma cidade. Ele era mais novo que eu e graças a Deus se deu bem no futebol. E eu atendia ele. Quando eu abri o consultório em São Paulo, eu comecei a atender ele com mais frequência, a gente é amigo mesmo. E ele falou: ó, eu tenho um osteopata
que me atende. Aí foi um outro jogador, foi o outro. Ah, Aí o o fisioterapeuta... famoso boca a boca. O fisioterapeuta do Palmeiras, o Marcelo, que é um amigo também, o Marcelo falou assim, ó, eu tô com um jogador aqui que tem uma dor no pubis há muito tempo, tá tomando remédio há um tempão, queria que você avaliasse ele e tal. E aí eu avaliei, graças a Deus deu tudo certo, ele melhorou. Aí foi assim, sabe? Aí um jogador do Palmeiras travou a coluna antes da final contra o Santos, da Libertadores, que foi aqui no Maracanã. E aí me chamaram também, eu fui, ajudei. Aí eu já estava meio que contribuindo com alguns jogadores. E eu fui chamado depois para um período, faz um projeto e vamos fazer um período de teste com você. Agora, ninguém travou a coluna contra o Flamengo aqui, né? Brincadeira, hein? Eu já tava lá, vai Não é imaginar. possível aquela final. Aí eu fiquei esses 3 meses de experiência e depois eu fui contratado definitivo, mas foi uma emoção muito grande. Assim, eu sabia que eu saí de lá por um acidente, eu lembro do diretor ligar na minha casa, tipo, falando assim, seu irmão, falando pro meu irmão, porque minha mãe tava no hospital comigo, né? Cadê ele? Ele não vai vir, ele tinha que se apresentar às 8 da manhã. Caramba. Ele falou, não, ele tá no hospital, tá na UTI, tá... E é bonito, você dá pra ver que é uma pessoa muito espiritualizada e vê o caminho de Deus. Exato. Então, assim, ele é tudo isso. Eu falo isso, a minha esposa fala assim, sua história é a mais pura provação que Deus existe, e que você tem que ter paciência, né? Porque, imagina assim, naquele momento, o sonho de uma criança que foi alimentado, que eu sempre me destaquei, fui fazer teste, jogava, morava fora de casa, aquele negócio. Você estava no momento do auge ali. Aí você sonhou a vida inteira, um acidente, tudo isso. Aí os meus colegas subiram para o profissional, foi quando o Palmeiras caiu para a Série B. Quase o time todo jogou a Série B. Eles foram campeões da Série B e eu com o braço assim, com a cabeça tudo remendada, assistindo eles. Então, caraca, mentalmente foi muito duro para mim. E aí, naquela época eu questionei muito Deus, né? Pô, tá todo mundo lá, eu podia estar... É o meu sonho, eu lutei tanto, tá? E olha o que tinha preparado. E olha o que Deus queria que de fato As você mães fizesse. agradecem, né? Qual o nome da sua mãe? Helena. Dona Helena, também tem que agradecer a Dona Helena. Estuda, meu filho. Imagina agora a vida das mães sem José Eduardo. Então você vê que o propósito... Às vezes a gente tá passando por um momento que você não compreende, que você tá perdido, tudo, mas lá na frente as coisas vão fazer sentido. Os planos de Deus são sempre muito melhores do que os nossos. E o muito legal dessa tua história, José Eduardo, porque você viu, foi desde o início, né? Ele fala, ali naquele teu momento, ali que não era de fato para você fazer aquilo, não era aquilo que ele queria que você fizesse. E lá, quando você foi criticado, né? E no outro dia você teve aquela resposta, não, meu filho, é isso mesmo que eu quero que você faça, eu quero que você realmente alcance mais pessoas, alcance mais mães, né? Chegue naquela dor daquela pessoa, né? Porque de fato é isso que você faz, você ajuda muita gente, né? E era isso que provavelmente Deus queria que você fizesse. Os planos deles são sempre muito melhores do que o nosso, muito melhores. E no futebol foi isso, né? Hoje eu trabalho, assim, eu não sei se eu ia me tornar um jogador de sucesso profissional. Eu tinha talento, mas eu não sei, porque é muito... Hoje, no meio do futebol, você vê assim, a vida de um atleta de alta performance, de um clube grande, ela é muito exaustiva, assim. Você abdica de muitas coisas. As pessoas falam de receber altos salários, de uma vida... Quem conhece, vive, sabe que essa pessoa abdica de muitas coisas, de aniversário de filho, de... Nascimento de filho. Nascimento. É muita coisa que eles deixam de viver, de... Quanto custa para você ver seu filho andar, dar os primeiros passos? Tem muitos jogadores que não estavam lá nesse momento. Tem jogador que tá com o filho com febre, a mãe sozinha, e o cara tá jogando lá, sabe? Se eu colocar na balança, será que você... Muita gente não entende isso, mas será que você quer ter essa vida? Quem tá por trás, o torcedor, só vê o glamour, mas não sabe o tanto que essas pessoas se dedicam de dormir na hora certa, os profissionais mesmo, que é um outro nível de vida, assim. Aquele sentido da vida que a gente tem que sempre pensar, né? O que de fato a gente tem que dar de importância, né?
né? A nossa profissão é super importante, mas ela não pode vir antes da família, Exatamente. né? Exatamente. Isso que talvez faça toda a diferença. Uhum. E que mostre de fato o propósito que a gente tem dentro da nossa vocação, né? Hoje eu sou muito mais feliz sabendo que os caminhos, né, os planos de Deus me levaram para essa situação. Deus fez tudo certo, abriu portas na hora certa, fechou outras. É esse o caminho. Você vai sofrer aqui, mas você vai chegar ali. Exatamente. Então, hoje eu posso falar com tranquilidade que os planos de Deus são melhores que os nossos mesmo. Com certeza. Até porque você tem um propósito de vida. Ajudar as mães. O teu propósito é esse, ajudar as mães e as famílias. Que você coloca isso. É o teu currículo. É. E isso aí só vai cada vez mais aumentando. Verdade. E me fala um pouquinho, assim, quem é o esposo da Gabi? Ah, Né? Quem é o pai do Gui e do Davi? eu sou uma pessoa simples, que gosta de coisas simples, assim, caseiro ao extremo. Eu gosto de ficar em casa, gosto de curtir a família, eu gosto de brincar, assim. Eu sou um pai que cria um mundo de aventura, assim, incrível na vida das crianças, assim, dos meus filhos. E é isso que traz sentido pra mim, pra, tipo, chegar em casa, ter uma esposa atenciosa, que cuida de tudo. Eu Que tá lá cuidando dos filhos da casa pra você Olha, estar aqui agora. Pra eu falar da Gabi, eu tenho que me segurar, porque ela abdicou muito da carreira Não precisa dela. não, aqui é emoção. Não precisa segurar não, a gente chora junto com você. Mas a gente passou por muitas provações, assim, desde o início do nosso relacionamento. E eu não seria, isso é um fato, o que eu sou hoje sem ela. Porque ela me completa no que eu não sou bom, sabe? E essa troca, essa identificação que a gente tem, essa conexão é divino também. A gente passou A por mulher muitas é o provações. pilar, de fato, Ela né? é o pilar. Eu estava assistindo recentemente ao filme de Nossa Senhora de Guadalupe. E durante o filme era exatamente isso que ele falava. A mulher no centro da família. E ela é a base. É a base. E tudo se movimentava. O homem, que é o marido, os filhos, e a mulher sempre a base. Ela não se movimentava, é a base fixa, literalmente. Né? Então, de fato, é a base da família. Deus né? foi muito bom comigo. Ele me deu a pessoa certa na hora certa. A gente passou muita dificuldade. A Gabi, ela vem de uma família mais estruturada, financeiramente falando. E eu sou... Assim, quando eu saí e fui para Prudente, não tinha dinheiro para nada, não tinha carro. E ela já tinha carro, já tinha um trabalho, né, os pais por trás. E eu tinha que viver com dinheiro... Tipo assim, no meu começo do namoro, eu tinha que dormir na sala, porque era mais barato nessa república, onde cada um tinha um quarto, eu dormia na sala, não tinha ventilador. Ela me buscava e me levava de carro para todo lugar. Eu não tinha dinheiro para fazer extravagância, tipo comer um lanche, eu não tinha. E às vezes a gente ia sair com os pais dela, ela pegava o dinheiro dela, colocava para mim e falou assim, ó, pra você pagar a tua parte. Então, tem muita coisa por trás de desafios, assim, que eu tive uma mulher que foi o centro, assim, sabe? E eu valorizo muito isso. Não, sensacional, Já você quero ordena conhecer a muito Gabi, bem já. isso. A questão de Deus, sua esposa, seus filhos, existe uma hierarquia, uma ordem. Existe. E quando isso inverte, isso gera uma desordem toda. Na tua parte espiritual, na sua vida de trabalho. E hoje você é um sucesso. Não só pelo trabalho, mas que você faz. Você tá aí se entregando, servindo sempre ao próximo. O sucesso é isso. E é isso, exatamente. Servir. Se você servir bem, você vai ser visto. É isso. Né? E que você faz brilhantemente, né? De verdade, assim, muito parabéns, assim, Obrigado. pelo seu trabalho. Obrigado. Eu não conhecia de fato, assim, profundamente, sabe? Fiquei encantada. Que pena que eu não te conhecia antes. Com os meus filhos. Vamos ver se vier mais 1, 2, 3 aí. Não, Ligado não, direto. Vou te ligar. Agora já tem o telefone. Não, agora vai ser o contato direto. Eu amo vir aqui. Adoro. O Rio de Janeiro é uma cidade... Incrível. Tem muitos seguidores do Rio de Janeiro. Ah, é? Tenho muitas.
Ela sempre vem atender no Rio, vem atender. Eu falei assim, se eu sair mais um dia de casa... Então, pode atender na Ânima. Olha aqui, olha que ideia. Pode atender na Ânima, na nossa clínica que se chama Ânima também. É verdade, olha que maravilha. Caramba, é verdade, que boa ideia. É verdade, É uma boa ideia. É uma boa Só não ideia. sei se vai ser boa pra Gabi. É, Não, a Gabi não vai Gabi, gostar, Gabi, Gabi não Gabi. vai gostar. Podemos fazer atendimento online? Maravilha. Agradecer sua presença, foi incrível, incrível. Eu mesmo não conhecia sobre a questão da osteopatia da forma em pediatra, na parte da pediatria. Sim. E assim, uma honra te conhecer. Uma honra foi minha. Você tem mais um fã agora. Vocês conduziram. Dois. Vocês conduziram de um jeito que eu fiquei muito à vontade. Ai, que bom. Eu não consegui me expor assim com essa facilidade nas outras oportunidades que eu tive de participar de podcast. Foi super legal. Ai, que Eu bom. agradeço de coração mesmo. A gente que agradece. É um enorme prazer. De verdade, adorei conversar com você. Adorei conhecer a pessoa que você é, de fato, né? Que dá pra sentir, dá pra ver. Muito, muito obrigada mesmo pela sua presença Antes, aqui. eu queria falar que o arroba é Dr. José, com 2 E. Eduardo, né? José Eduardo. José com 2 Eduardo. Maravilha. Do seu Instagram, né? Você quer passar o Dr.José Eduardo. Tá. Acho que é. E eu queria Com também... 2 Es, né? Como que Legal. as mães, por exemplo, podem adquirir seu curso? Como que elas podem fazer? Elas têm que entrar na sua página do Instagram? Na Como é que página do faz? Instagram tem um link na bio. E também nos stories eu tô sempre compartilhando o link. Eu compartilho muito as histórias dessas mães que conseguiram ajudar seus bebês. Respondo caixinha todo dia, tem conteúdo todo dia. Hoje, as minhas manhãs em Prudente, elas são voltadas para estudar e produzir conteúdo. Aí eu atendo o paciente à tarde, mas de manhã eu só vou para academia, volto da academia, vou para o consultório. Vou para o consultório, aí eu vou estudar e desse estudo eu consigo, desse estudo clínico de ciência, eu consigo assim, isso aqui dá um bom post. Se eu conseguir transformar isso numa linguagem que as mães consigam entender. Esse é o verdadeiro... Eu acho que a minha maior facilidade... Tem osteopatas muito bons no mundo todo, mas eu acho que a minha maior facilidade é transformar assuntos complexos de uma forma simples e onde a mãe consegue entender, porque eu já percebi que elas precisam de ordem na sua cabeça, que naquele momento está tudo conturbado. Então, se eu não falar quanto tempo, que hora você faz, vai acabar não conseguindo. E essa ordem que você passa para os bebês é o que nós sofremos agora como adulto, quando a gente precisa tratar os adultos e não consegue ter essa ordem. Verdade. Você atende como é que é? Em São Paulo, os consultórios? Eu tenho consultório em Prudente, Presidente Prudente, que é onde eu moro, no interior de São Paulo. Eu tenho consultório em São Paulo também. E atendo no Palmeiras. Então eu vou para São Paulo toda semana. E para marcar consulta também no link lá do Instagram. Tem nos destaques. Quer passar de novo pra gente? Gente, olha, vamos lá seguir o Dr. José Eduardo. @Dr.José Eduardo. Isso. Mais alguma coisa? Mais alguma? Não, só agradecer vocês. Eu fiquei super feliz de conhecer vocês. Obrigado. E se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição sempre. Já vou anotar o telefone. E para vocês, pessoal que está assistindo aqui o AnimaCast, não deixem, né, de se inscrever no canal do YouTube, deixar o seu like, fazer comentários sobre esse episódio maravilhoso que nós tivemos hoje e seguir todas as redes sociais, né, do AnimaCast. Anima Saúde. AnimaCast Saúde, exatamente. No o Amazon. podcast mais saudável do Brasil. É isso aí. E seguir também várias outras, aqui a Amazon Prime, Spotify e o Instagram do AnimaCast oficial. Maravilha. Muito obrigada. De nada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.